Então Jesus era negro, era médium e feminista. Isso é o que ninguém quer falar. Eu acho que esse vídeo vai explodir. Se você gostar, vai mesmo. Os estudos arqueológicos mais recentes, eles apontam o quê? Que os povos semitas, quem que é os povos semitas? Os israelenses, os palestinos, na verdade nem era Israel, né? Era judeus, porque não existia o Estado de Israel. Os povos ali do Oriente Médio, são pessoas de pele mais escura, mais queimada do sol, porque é uma região que incide muito sol, uma região de muitos desertos. Então aquela imagem que foi sendo construída pela Igreja Romana, lá depois do Concílio de Nicéia, de que Jesus, né, tinha traços europeus, isso veio muito bonito no filme Jesus, de Franco Zeffirelli. Quem tem mais de 40 anos vai saber que filme é esse. Quem não tiver, pesquisa. Franco Zeffirelli. É um Jesus muito branco, do nariz bem fininho, de olhos azuis, cabelos lisos e uma feição muito angelical, quase afeminado, né? Esse Jesus. Esse Jesus era só um ícone, um estereótipo europeu. As pesquisas mais recentes, as pesquisas arqueológicas, históricas, elas têm dado o quê? Que os povos semitas eram povos de cabelos crespos, mais escuros, olhos mais escuros, até por conta da radiação solar precisava de ser mais escuro, a pele mais escura, né? Então, não hipótese nenhuma é possível imaginar que hoje, né, com a ciência que a gente tem hoje desenvolvida, Jesus de fato era um homenzinho branquinho, de cabelo lisinho, loiro, de olho azul. Ele seria literalmente um alienígena no meio daquele povo semita que habitava aquela região. Essa é uma situação que nós, ocidentais, temos que começar a trabalhar mais e falar mais sobre isso, né? Ah, mestre Ergomonte, isso não influencia nada na minha fé lá em Jesus. Eu falei, não, tudo bem, não influencia nada, mas temos que trazer essas questões para o debate. Por quê? Porque além dele ser uma pessoa muito possivelmente negra ou com uma pele bem mais escura do que o europeu, Jesus era médium. E isso, para mim, não há nenhuma dúvida. Jesus controlava os elementos da natureza, ele se comunicava com o mundo espiritual, tanto o mundo extremamente superior, lá da sétima dimensão, onde existe mesmo os criadores, como com essa proximidade mais próxima, né? Proximidade mais próxima, é um pleonasmo aí, dos espíritos que estão à nossa volta. Ele entrou ali na cova, né, de Lázaro e falou, ô Lázaro, saia daí. Ele tava falando com quem? Lázaro estava morto, tava falando com o espírito de Lázaro, né? Quando ele tá andando no barco ali, no Mar da Galileia, que é um grande lago, né? E aí o vento começa, as ondas começam, aquela tempestade toda, Jesus, os apóstolos acordam, Jesus, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Ele pega e para vento, para onda. Ele controla os elementos da natureza. Outra passagem extraordinária que está lá em Jesus Quântico, falando de Jesus, né, na sua mediunidade, tem duas passagens lá na verdade, uma eu vou te contar agora, que é Jesus estava indo para o caminho de Betânia, estava com fome junto com os apóstolos, parou numa figueira. Existem muitas figueiras, né, naquela região. Procurou um figo, não achou nada para comer. Olhou e estava nervoso. E isso, Jesus estava sendo mesmo humano, né? É o humano que tem fome. Já viu falar que Deus tem fome? Eles têm, né? Mas é de outras coisas. Agora, Jesus ali, o ser humano, estava com fome de comida mesmo. Ele pega e fala para a figueira: ninguém mais vai comer do seu fruto. Eles foram para Betânia, voltaram. 2 dias depois, Pedro, né, loucaço, o apóstolo mais doido que tinha. Aí, Jesus, olha só, você falou que a figueira não ia dar mais fruto e ela tá seca, né? Tá raiz, as últimas galhas. Aí Jesus olha pra ele e fala assim, uai, mano, é claro que tá. Eu falei que ia tá aqui, ó, intenção, que se chama fé, crer, acreditar. E verbalizou as palavras mágicas. O milagre aconteceu, a magia aconteceu, o feitiço se realizou. Jesus falou, você nunca mais vai com ninguém, nunca mais vai comer do seu fruto. Ele já tinha intencionado isso, ele fez isso para dar de exemplo, né? Ele controlou os elementos da natureza e secou aquela figueira. Isso é física quântica. Ele simplesmente intencionou, manifestou isso, verbalizou e a coisa aconteceu. Aliás, ele verbalizou e isso aconteceu. Jesus médium mesmo. Aí ele pega e vai para o monte com os discípulos dele. 2, né?
E aí eles adormecem, esses discípulos adormecem e aparece ali para Jesus Abraão, aparece ali Moisés, e Jesus se transfigura, os discípulos acordam e veem, né, na face dele transfigurada. Ele estava incorporado com aquelas entidades, ele estava dominado ali por elas, né, fazendo aquela relação dele com eles, ficam admirados. Eu sei que para as religiões tradicionais isso é sacrilégio, porque elas não querem falar a verdade, elas querem um controle político e social. Mas nós que somos magistas, magos, bruxas, feiticeiros, mestres, nós temos que ir muito além. A gente tem que ler sem parar, estudar, fazer conjecturas, rabiscar, estudar de novo, biblioteca. Hoje tem tantos livros online aí, pesquisar e falar assim, realmente Jesus era negro. E as pessoas não querem falar sobre isso. Jesus estava muito mais para sua aparência ser a aparência de Xangô do que de ser um anjo de cabelos loiros. Ele era um cara bruto, forte. Jesus entrou no templo e meteu chicote. Por que eu estou falando de Jesus? Não é pregação não, é porque foi um dos maiores médiuns que já teve na Terra, um dos maiores magos. Ele nos ensinou ali, ó, que é possível pegar cuspir no barro e pôr no olho da pessoa e a pessoa voltar a enxergar. E ele falou, mais do que eu, vocês farão. Cara, ele não é como esses líderes religiosos, por exemplo, aqui minha crítica, muitas religiões de matriz africana é cheia de segredos, é cheia de mistérios, né? Ah, isso aqui não pode contar, Jesus contou tudo, ele não escondeu nada, ele falou tudo. Aí Pedro viu Jesus andando sobre as águas, ela falou assim, mestre, eu posso ir aí? Venha, Pedro, venha. Ensinou, Pedro duvidou, afundou Jesus, ergueu ele, falou, menino de pouca fé, para com isso. Então Jesus era mestre, e mestres ensinam, foi com ele que eu aprendi a ensinar, a partir do livro Jesus Quântico, que eu falei, eu tenho que ensinar tudo que eu sei, não existe mistério não, o fundamento para um terreiro é mistério, a iniciação para fazer um santo é mistério, a maçonaria é mistério, o que tem ali ninguém pode saber, conversa fiada de quem não perdeu o tempo, perdeu o time da história. Hoje você tem na iniciação maçônica, você tem inteirinho o ritual na internet, iniciação no candomblé, você tem inteirinha na internet, tudo que faz, os rituais, por que se faz, né? Não tem por que esconder isso não, abre aqui, ó, no canal do Mestre Ergo, um monte de gente tá abrindo as portas, eu falei isso no primeiro vídeo pra vocês, aqui a gente vai escancarar. E a parte feminista? E a parte feminista? Jesus era feminista? Vamos lá? Livro Não Há Homem e Mulher, Dr. José Frederico Sardinha Franco, o resgate das mulheres no cristianismo. Olha só o que esse cara fala. Jesus ensinou a importância da igualdade entre todos ao se aproximar de pecadores, doentes, cobradores de impostos, mulheres, com ou sem fluxo de sangue, porque a mulher menstruada, na tradição judaica, ela é posta para fora do acampamento, ela é posta para fora da cidade. A mulher é impura, ela tá suja. As pessoas não podem tocar na mulher menstruada. Então, nessa época aqui, Jesus acolheu as mulheres com ou sem fluxo sanguíneo, estrangeiro, criança, pessoas pobres. Ele se opôs definitivamente ao movimento socio-religioso judaico patriarcalista que vigorava na época em que ele estava vivo, né? E esse regime oprimia as mulheres. Ele inseriu a mulher dentro de uma interpretação inclusiva da Torá. Jesus conheceu o sofrimento delas. Ele sabia que o processo de inserção das mulheres dentro do sistema socio-religioso judaico e do Império Romano tinha um preço alto a ser pago, e foi pago lá na cruz. Me desculpe, Cris Correia e qualquer outra que defende aí que quem é cristão não pode ser feminista, você tá errada. O movimento lá do grande mestre, né? Ele mesmo nem criou o cristianismo. Você sabe que o cristianismo foi criado por Paulo, né? Jesus veio para reformar o judaísmo e falou assim, mulher tem valor sim. Mulher tem muito valor e eu quero que anda comigo, né? E pode estar menstruada, pode vir que eu aceito, eu quero esse povo comigo. Quando Jesus foi crucificado, quem é que estava lá no pé da cruz com ele? Mulheres. Quando ele ressuscitou, quem é que estava lá? Mulheres. Então, Jesus era sim um feminista. Engole. Se inscreve no canal, bora pra cima, fazer isso aqui chegar em 500 inscritos até o dia 2 para todo mundo ganhar livro, hein? Obrigado.